Olá, turma! Chegamos à nossa quarta e última aula. Lembra vocês da importância de realizarem todas as atividades propostas, tanto nos fóruns quanto a atividade prática e as avaliações online e presencial. Vamos ao conteúdo de hoje? Bem, temos como objetivo na aula de hoje analisar os instrumentos da política de desenvolvimento urbano, identificar os instrumentos de indução do desenvolvimento urbano, mostrar os instrumentos de financiamento da política urbana, analisar os instrumentos de regularização fundiária, evidenciar a necessidade da gestão democrática da cidade para um bom planejamento urbano. Os instrumentos da política de desenvolvimento urbano. Os instrumentos da política urbana, definidos pelo Estatuto da Cidade, estão situados em três campos: os instrumentos de natureza urbanística, dirigidos à indução do solo e à ocupação do solo, os instrumentos que ampliam a possibilidade de regularização fundiária e os instrumentos de democratização da gestão urbana que incorporam a ideia da participação popular nos processos decisórios. Esses instrumentos muniram o poder público de maior poder de intervenção no uso, expansão e desenvolvimento das cidades. Um dos maiores desafios das cidades brasileiras tem sido o enfrentamento da expansão desordenada. O rápido crescimento da população urbana foi acompanhado pela ocupação irregular de áreas mantidas às margens dos investimentos públicos e pela formação de áreas dotadas de infraestrutura cada vez mais valorizadas pelo mercado imobiliário. Na tentativa de combater a especulação imobiliária, o Estatuto da Cidade oferece um conjunto de instrumentos a ser utilizado ou a serem utilizados pelo poder público para induzir o pleno desenvolvimento urbano, fazendo cumprir a função social da cidade e da propriedade. Os instrumentos urbanísticos de intervenção no uso e ocupação do solo que analisaremos são os seguintes: parcelamento, edificação ou utilização compulsórias, IPTU progressivo no tempo, desapropriação com pagamento em títulos, consórcio imobiliário, outorga onerosa de direitos de construir, direito de superfície, transferência do direito de construir, operações urbanas consorciadas, direito de preempção, operações urbanas consorciadas e direito de preempção. Através da aplicação destes instrumentos urbanísticos, o poder público municipal pode garantir a utilização adequada dos imóveis, ou seja, a fazer cumprir a função social da propriedade. Discutiremos um pouco sobre cada instrumento, iniciando pelo primeiro grupo. Os imóveis localizados em áreas urbanas, definidas como prioritárias de ocupação, devem ser ocupados de maneira adequada. Caso isso não ocorra e comprove-se a subutilização ou não utilização, o poder público poderá induzir o uso desses terrenos através da edificação e parcelamento compulsório. Cabe ao município definir os critérios de avaliação do uso das propriedades, pois o conceito de subutilização pode variar de uma situação urbana para outra. Pode ser considerado subutilizado, por exemplo, um terreno sem nenhuma utilização, usado para estacionamento, edificado e inabitado. Através da edificação compulsória, poderá ser determinado um prazo para que o proprietário apresente um projeto de aproveitamento da propriedade ao órgão competente, no mínimo 1 ano para a entrada do projeto e de 2 a partir aí de sua aprovação para a execução da obra. Caso os prazos fixados não sejam cumpridos, o município poderá
aplicar o instrumento do IPTU progressivo no tempo, que deverá ser aplicado por um período de 5 anos. A alíquota deste imposto poderá dobrar de um ano para outro, até atingir 15% do valor venal do imóvel. Se mesmo assim o imóvel continuar ocioso ou subutilizado, o município poderá desapropriá-lo pelo preço base de cálculo do IPTU, utilizando títulos da dívida pública como forma de pagamento. Em áreas onde exista carência de infraestrutura ou imóveis subutilizados ou não utilizados, o poder público pode atuar em parceria com a iniciativa privada através do consórcio imobiliário. O proprietário obrigado a parcelar, edificar ou utilizar seu imóvel, mas que não possua condições financeiras para isso, pode recorrer ao poder público municipal requerendo o estabelecimento do consórcio imobiliário. O poder público, por sua vez, urbaniza ou edifica o imóvel e, após a conclusão das obras, transfere ao proprietário unidades imobiliárias ou edificadas de valor equivalente ao seu antes de receber os benefícios. O pagamento em unidades imobiliárias ou edificadas dependerá da obrigação imposta ao proprietário. Se a obrigação era parcelar o imóvel, receberá como pagamento lotes urbanizados. Se a obrigação era utilizar ou edificar, receberá como forma de pagamento algumas unidades edificadas, apartamentos, casas. Os imóveis restantes permanecerão em posse do poder público, que poderá comercializá-los, permitindo a utilização adequada. Esse conjunto de instrumentos tem como objetivo induzir a ocupação das áreas dotadas de infraestrutura e equipamentos, evitando a ocupação de áreas desprovidas de infraestrutura e frágeis do ponto de vista ambiental, fazendo-se cumprir a função social da propriedade. Outorga onerosa do direito de construir e direito de superfície. A outorga onerosa do direito de construir e o direito de superfície tem como objetivo separar a propriedade dos terrenos urbanos do direito de construir. Separando esses direitos, o poder público aumentará sua capacidade de interferir sobre os mercados imobiliários. De acordo com esses instrumentos, o proprietário não pode ocupar o seu terreno da maneira que quiser. As normas urbanísticas, como o Código de Obras, as leis de parcelamento, as leis de uso e ocupação do solo, as normas ambientais, por si, já representavam um limite sobre o uso do terreno, determinando, por exemplo, áreas onde não seria permitida a instalação de indústrias. Contudo, o Estatuto da Cidade amplia o poder de intervenção do município quanto ao uso e ocupação do solo, ao instituir os instrumentos da outorga onerosa do direito de construir e do direito de superfície. O direito de superfície, além de definir o que pode ou não ser construído na superfície, define também limites para as construções nos espaços aéreo e subterrâneo. O proprietário pode conceder o direito de construir sobre ou sob seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, de forma gratuita ou onerosa. Reconhece-se, assim, que o direito de construir está desvinculado do direito da propriedade, ou seja, o proprietário é o dono do terreno, mas não é ele quem decide o que pode construir nele. Através da outorga onerosa do direito de construir, será possível o estabelecimento de algumas áreas limites acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado para a zona urbana. No entanto, esses limites, bem como as áreas que poderão sofrer alterações dos índices existentes, deverão ser definidos aí no plano diretor. Segundo o artigo 28, parágrafo 1º do Estatuto da Cidade, o coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a área do terreno. Os recursos oriundos da outorga onerosa só podem ser aplicados em projetos de regularização fundiária,
habitação de interesse social, reserva de terras, implantação de equipamentos comunitários e áreas verdes e de lazer, áreas de interesse ambiental ou proteção do patrimônio histórico. Transferência do direito de construir. A transferência do direito de construir se aplica aos casos em que o poder público municipal tem interesse em preservar os imóveis com grande valor histórico ou ambiental. Quando o imóvel é tombado, como patrimônio histórico, por exemplo, o proprietário não tem mais o direito de modificá-lo. Para compensá-lo, o Estatuto da Cidade prevê a transferência do direito de construir, ou seja, o proprietário pode utilizar ou vender a diferença entre a área construída do imóvel preservado e o total de área construída atribuída ao terreno pelo coeficiente de aproveitamento, conforme estabelecido na legislação municipal. A transferência será permitida desde que o proprietário participe de algum programa de restauração, elaborado juntamente com o poder público ou pelo setor privado e aprovado pelo órgão técnico responsável. As condições de transferência devem ser definidas pelo poder público, assim como os imóveis em condições de ter aplicado este instrumento. Operações urbanas consociadas. As operações urbanas consociadas são os instrumentos de intervenção urbanística que visam modificar a estrutura de um setor da cidade. O poder público seleciona um setor específico a ser alterado de acordo com a política urbana e, em parceria com os proprietários, investidores privados, moradores e usuários permanentes, implementa um projeto de reconstrução urbana. Seu objetivo é viabilizar intervenções em maiores proporções, nas quais atuem conjuntamente o poder público e o setor privado. Direito de preempção. O direito de preempção se refere ao direito de preferência de compra de imóveis dado ao poder público no ato da venda. As áreas onde incide este direito devem ser definidas pela legislação municipal e utilizadas para regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental, proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. Portanto, o objetivo deste instrumento é facilitar a aquisição de imóveis ao poder público em área de seu interesse, para a realização de projetos específicos. O direito de preempção é um instituto jurídico que já tem sido aplicado em algumas situações. De acordo com o artigo 27 da Lei 8.245, de 91, a Lei do Inclinato, o locatário tem preferência de adquirir o imóvel locado no caso de venda. Qual é o custo de um plano diretor? O custo do plano diretor deve ser compatível com os recursos disponíveis pelo município. Os municípios com 50 a 120 mil habitantes que já elaboraram seus planos diretores gastaram entre 80 e 120 mil reais. Segundo o Instituto Polis, seria aproximadamente uma relação de 1 por 1, ou seja, R$1 gasto para cada habitante. As fontes de recursos são de origem tributária, taxas, impostos e contribuições, ou provém de multas, dívida ativa, rendimentos financeiros e outros. Além dessas fontes, existem alguns instrumentos definidos no Estatuto da Cidade que podem ser considerados
instrumentos de financiamento da política urbana, embora não seja este o objetivo primeiro dos mesmos. Vejamos quais são as políticas tributárias e de financiamento do plano diretor apresentados pelo Estatuto da Cidade. Falaremos primeiro sobre o IPTU progressivo no tempo, que é um instrumento que tem o objetivo de induzir o cumprimento da função social da propriedade. Aplica-se aos imóveis dotados de infraestrutura que estão servindo à especulação imobiliária. Existem restrições para a aplicação desse instrumento, mas o mais importante é deixar claro que o IPTU progressivo no tempo não tem a finalidade de arrecadar recursos. A arrecadação é uma consequência da aplicação do instrumento, que visa o uso racional do solo urbano. Já a outorga onerosa do direito de construir gera recursos na medida em que obriga o proprietário a pagar ao município pelo direito de construir, em circunstâncias definidas no plano diretor. As operações urbanas consorciadas são instrumentos que servem para o poder público recuperar parte dos investimentos gastos em obras de infraestrutura que resultaram na valorização imobiliária. A transferência do direito de construir, como já visto há pouco, permite, através de lei municipal, que o proprietário exerça o direito de construir em outro local quando seu imóvel for necessário para preservação histórica, ambiental, regularização fundiária e implantação de equipamentos urbanos. Consórcio imobiliário permite que o proprietário que não possua condições financeiras para viabilizar planos de urbanização ou edificação transfira seu imóvel ao poder público e receba em troca unidades edificadas. A política tributária definida no Estatuto da Cidade prevê que os tributos e taxas sobre os imóveis urbanos serão diferenciados em função do interesse social. Entre os recursos orçamentários dos municípios brasileiros, as transferências são as mais significativas, principalmente para os municípios pequenos, e as operações de crédito são de menor importância. Caso o município, mesmo aplicando os instrumentos de financiamento da política pública, não possua recursos próprios para financiar o plano diretor, poderá recorrer ao governo federal, que disponibiliza recursos de orçamento geral da União, a fundo perdido, para esta finalidade. Algumas instituições, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, possuem linhas de financiamento próprias para viabilizar a construção do plano diretor. Portanto, a falta de recursos não pode ser considerada uma justificativa para que os municípios deixem de elaborar os seus planos diretores. A regularização fundiária. A regularização fundiária é definida por Alphonse como o processo de intervenção pública sob os aspectos jurídico, físico e social que objetiva legalizar a permanência de populações moradoras de áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei para fins de habitação, implicando melhorias no ambiente urbano do assentamento, no resgate da cidadania e da qualidade de vida da população beneficiária. A legalização da propriedade urbana poderá ser efetivada pelo poder público através da aplicação de instrumentos como a usucapião. A usucapião é um instrumento de regularização fundiária presente no Estatuto da Cidade, de imóveis ocupados ilegalmente pela população de baixa renda. Sua aplicação está diretamente relacionada à necessidade da melhoria da qualidade de vida e resgate da cidadania desse grupo social. Não são todas as pessoas que podem se beneficiar com a aplicação da usucapião. A concessão de uso será garantida
aqueles que moram em uma área de até 250 metros quadrados há pelo menos 5 anos consecutivos e que não sejam proprietários de imóveis urbanos ou rural. Também é possível conceder coletivamente a uso capião, quando se trata de uma área pública considerada de risco. O poder público fica obrigado a garantir ao possuidor o exercício do direito à moradia em outro local, com base no artigo 17 do Estatuto da Cidade. Conforme Alphonse, como soluções adequadas ainda parecem estar longe e nas cidades o crescimento natural e a migração exigem soluções imediatas, as populações continuam a ocupar e invadir áreas livres, públicas e privadas. Na ausência de soluções preventivas, resta ao poder público, em princípio, 3 alternativas: ignorar os fatos, despejo forçado ou regularização das ocupações. Em muitos casos, com até 2/3 da população vivendo em situação irregular e ilegal, quase todas as administrações estão engajadas de uma forma ou de outra na tentativa de regularizar as ocupações. Porém, apesar dos problemas de regularização fundiária terem se disseminado nas cidades brasileiras nos últimos anos, é visível a inexpressividade dos resultados, especialmente nas capitais. Existe uma imensa defasagem entre o número de famílias potencialmente beneficiárias dos direitos e o número de famílias objetiva e, finalmente, titulares do direito à terra. Entre as razões que explicam esse fato está a dificuldade que os governos municipais enfrentam para atuar nas favelas, loteamentos ou propriedades privadas. Assim, como a uso capião nas zonas especiais de interesse social, as ZEIs, enquanto instrumento de regularização fundiária, permitem a inclusão de parcelas marginalizadas da cidade que, por falta de possibilidade, ocupam áreas urbanas de maneira ilegal. As ZEIs, segundo o Guia do Estatuto da Cidade, têm como objetivo permitir a introdução de serviços e infraestrutura urbana nos locais em que antes não chegavam, melhorando as condições de vida da população, regular o conjunto do mercado de terras urbanas, pois, em se reduzindo as diferenças de qualidade entre os padrões de ocupação, reduzem-se também as diferenças de preços entre as terras. Introduzir mecanismos de participação direta dos moradores no processo de definição dos investimentos públicos em urbanização para a consolidação dos assentamentos, aumentar a arrecadação do município, pois as áreas regularizadas passam a poder pagar impostos e taxas, e aumentar a oferta de terras para os mercados urbanos de baixa renda. Em áreas ocupadas ilegalmente pela população mais pobre, é possível introduzir obras de infraestrutura, desde que estas estejam selecionadas como ZEIs no plano diretor. O poder público pode reservar terrenos ou prédios com boa infraestrutura que não estejam cumprindo sua função social para a moradia da população de baixa renda. Por exemplo, um imóvel subutilizado no centro da cidade pode ser transformado em ZEIs. Utilizando as ZEIs como instrumento de regularização fundiária estabelecido no plano diretor, o poder público promove a melhoria das condições de vida da população de baixa renda. O estabelecimento de ZEIs significa a construção de uma legalidade que corresponda à realidade desses assentamentos e, portanto, da cidadania de seus moradores. É importante definir ZEIs nas áreas centrais da cidade, equipadas e providas de infraestrutura. Essa escolha vai induzir a ocupação mais equilibrada da cidade.
As EIs, demarcadas no plano diretor, tornam-se uma garantia que a população de baixa renda que mora nessas áreas poderá permanecer nelas. Para implementar essas áreas, segundo o Instituto Polis, o plano diretor deve responder às seguintes questões. Quais os critérios serão utilizados para definir o que é ZEIS? O que considera população de baixa renda? Quais as áreas têm prioridade no processo de urbanização? Como será a participação da população nas EIs? Os planos de urbanização dessas áreas respeitam os princípios do desenvolvimento sustentável? Respondidos esses questionamentos, as EIs poderão ser implementadas com sucesso. A democratização da cidade, a participação social nos processos decisórios e na implementação da política urbana é fundamental para a democratização da cidade. É preciso acabar com o clientelismo presente em algumas gestões municipais, que acabam valorizando o indivíduo em prejuízo à coletividade. A lógica a ser seguida deve ser sempre de buscar favorecer o coletivo, a coletividade. A gestão democrática da cidade refere-se à adoção de princípios, estratégias e diretrizes seguidas na formulação e implementação do plano diretor, que contemplem a efetiva participação da coletividade. O prefeito e os vereadores são responsáveis pela promoção da participação popular na construção e implementação do plano diretor. Caso não cumpram essa responsabilidade, poderão ser punidos de acordo com o artigo 52, inciso 6º do Estatuto da Cidade, com a Lei Federal 8.429, de 92. A participação deve se dar através de consultas e debates populares sobre os conflitos e as diferenças de interesse, bem como através de negociações e acordos necessários para a tomada de decisão. Quando a participação da sociedade não for garantida, o Ministério Público pode ser acionado com um pedido de anulação do processo. Será aberto, então, um inquérito, uma ação civil pública e até uma ação de improbidade administrativa contra os responsáveis. A ação de improbidade administrativa é uma ação que visa punir os administradores quando cometem atos que prejudicam a receita do município ou burlam as leis. A má gestão de alguns instrumentos urbanísticos pode ser considerada improbidade administrativa. Podem ser considerados atos de improbidade administrativa, por exemplo, tumultuar, retardar, obstruir o processo, não publicar todos os documentos e informações sobre o plano diretor, criar obstáculo ou negar acesso aos documentos e propostas do plano diretor, permitir ou facilitar o enriquecimento de alguém através das propostas do plano diretor. As penalidades para improbidade administrativa podem ser a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de 3 anos. A definição da pena dependerá aí da magnitude do dano causado. Para não ser punido por improbidade administrativa, é preciso atenção ao construir e implementar o plano diretor. Tanto o planejamento quanto a gestão devem ser democráticos. O plano diretor deve prever um sistema democrático de gestão, estabelecendo prazos e maneiras de implementá-lo. Deve definir também como será o sistema de acompanhamento e controle de sua implementação. Caso esse sistema não esteja claramente definido, a validade do plano
também poderá ser questionada. De acordo com o Instituto Polis, o plano diretor deve prever instâncias de planejamento e gestão democrática para implementar e rever o plano, apoiar processo de gestão democrática e participativa de todos, de forma integrada, garantir acesso à informação para todos os cidadãos, monitorar a aplicação dos instrumentos urbanísticos do plano. Os instrumentos de gestão democrática podem ser conselhos de habitação e desenvolvimento urbano, conferências da cidade, audiências públicas, estudo de impacto de vizinhança, orçamento participativo e a iniciativa popular. Os conselhos são órgãos formados por representantes do poder público e da sociedade, que permitem a participação direta da população na construção da política urbana. Tem a função de acompanhar e fiscalizar o planejamento da cidade. As conferências da cidade são grandes reuniões promovidas pelo poder público, com ampla participação popular. Nelas, definimos a política de desenvolvimento urbano. As audiências públicas são apresentações de planos ou projetos pelo poder público à sociedade. O estudo de impacto de vizinhança serve para medir o efeito da instalação de uma grande... O estudo de impacto de vizinhança serve para medir o efeito da instalação de um grande empreendimento sobre o local. O orçamento participativo refere-se à participação da população nas decisões sobre os gastos públicos no ano seguinte. A iniciativa popular significa a proposição de projetos, planos ou alterações na legislação pela população. Assim, você pode constatar que existem diferentes meios de participar da construção de uma cidade mais justa, de uma cidade sustentável. Bom, turma, já chegando ao final de nossa quarta e última aula dessa disciplina, concluímos que não é tão difícil construir e implementar o plano diretor. É preciso primeiro entender como funciona a cidade, ou seja, verificar qual é a cidade que temos para depois construirmos a cidade que queremos. Para isso, temos à nossa disposição inúmeros instrumentos apresentados aí pelo Estatuto da Cidade. Vimos que é necessário que a cidade cumpra sua função social e, desta forma, se torne uma cidade sustentável, onde todos tenham acesso à infraestrutura básica e moradia sadia. A cidade, ela deve ser de todos e não apenas privilegiar alguns. A partir de agora, é hora de colocar em prática tudo o que aprendemos. É hora de participar, de exercer nosso papel de cidadãos e, juntos com o poder público, melhorarmos nossa qualidade de vida nos nossos municípios, em nossas cidades. Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês em mais esta disciplina. Obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, bons estudos e fiquem com Deus.